Roda a vinheta e além da resposta, segue nós, hein? Segue nós. Ok, desculpa lá, Lex, agora sim podemos voltar à conversa e, entretanto, eu vou ver como é que está a votação, mas o Lex ia fazer uma pergunta. Ia perguntar ao Tiago se já alguma vez leu o livro de Hans Hermann Hoppe, que se chama A Democracia, o Deus que Falhou. Porque ele lá desmonta muito bem porque é que a democracia não funciona. Eu não li, Lex. Eu sei da existência do livro, não li o livro, não vou conseguir comentar sobre os pontos. Se você quiser comentar algum, a gente conversa em cima, mas eu não conheço, não sei qual que é a teoria assim, por trás. Pronto, o Hans Hermann Hoppe, ele até fala que no pior estado, o que poderíamos ter era voltar a ter uma monarquia, porque o espaço temporal, ou seja, a janela temporal, é mais apertada porque um rei tende a ficar mais anos no poder. Ou seja, ele desvalorizar a moeda e fazer o pior para as pessoas que vivem no reinado é muito pior para ele. Enquanto num sistema democrático de 4 em 4 anos, ou na pior das hipóteses, de 8 em 8 anos, vamos ter mais um que vai roubar durante os 8 anos ou os 4 anos e depois vai sair, vai para uma empresa e está tudo. Para ele está tudo. Eu sou um bocado dessa opinião. O que me parece, assim, que talvez não sei se uma simplificação do conceito, assim. Me parece que está falando mais de eleição do que do processo democrático como destituição de autocracias que eu venho entendendo o que é a democracia, né? Eu olho a democracia muito como um processo, né? É um processo de cada vez você ganhar mais liberdade, cada vez você ganhar mais ambiente, você aumentar a quantidade de ambientes democráticos que a gente convive, né? Não é só a eleição, assim. Eu sei que a eleição, a gente comentou isso aqui no começo, ela é um processo que pode ser usado contra a democracia. A gente vê eleições na Venezuela, eleições até na Coreia do Norte, mas não são eleições legítimas, né? Não são eleições transparentes, não são eleições que a gente possa confiar, né? São eleições de um ambiente altamente autocrático que esconde qualquer um interesse por trás, que é perpetuar realmente um único grupo, uma única pessoa no poder, assim. Mas, obviamente, precisaria me inteirar mais sobre o que ele fala no livro para comentar com mais profundidade, assim, mas me pareceu que é esse caminho, assim, Lex. Ok, eu percebi o que é que queres dizer. Agora, eu acho é que a perfeição na democracia nunca será atingida porque não, ou seja, a intenção não é a perfeição ou olhar para as pessoas e dar-lhes mais liberdade, porque quando tivemos problemas como em 2020, 2021, as pandemias, aqueles países que até eram mais livres, liberais, foram os primeiros a encerrar as pessoas em casa. E isso é muito preocupante, como a Austrália, países tradicionalmente mais liberais, foram os países que fecharam as pessoas em casa. Isso é um bocado assustador. Ou seja, às vezes a democracia liberal, se calhar num momento de aperto e de medo, torna-se uma ditadura profunda. Esse é o meu medo. Eu concordo, eu nem tenho uma expectativa de que a gente vai ter uma democracia perfeita e sem falhas e sem erros. Não acho que eu não tenho essa utopia, assim, não passa pela minha cabeça essa ideia, assim. O meu entendimento na história da humanidade ou na história recente que a gente consegue avaliar fora de ambientes democráticos, sempre é uma autocracia, assim, né? Então, eu não vejo outro caminho a não ser a gente aumentar o nosso nível de democracia. Quanto mais democracias liberais a gente tiver,
me parece um melhor caminho, assim, eu não consigo enxergar outro caminho que não seja esse, assim, para mim é isso, a gente vai ter mais autocracia, se tirar essa mínima democracia que a gente tem, se a gente perder esses mínimos ambientes democráticos que a gente tem, a gente vai cambar para um monte de China, um monte de Coreia do Norte, um monte de Venezuela, um monte de Hungria atualmente, outros países que estão perdendo muito ambientes democráticos. Esse é o meu receio, assim. Entendo que não é perfeito, entendo que é falho, mas entendo que a gente é o que melhor me parece que a gente poderia apostar, assim, para o futuro, né? Só uma ressalva. Se isso tudo falhar, ainda temos Bitcoin. Exato. Esse sim é que nos vai levar para uma soberania própria e autónoma. Agora, Eu acho que a Bitcoin, eu vou continuar sempre para o resto da minha vida até morrer a chamar a Bitcoin e não o Bitcoin. Eu estou contigo, Hugo, é a Bitcoin. Eu acho que a Bitcoin é uma tecnologia e um dinheiro que veio dar um contrabalanço à opressão estatal sobre o cidadão muito bom. Ou seja, até agora o Estado detinha todas as ferramentas e todas as armas para poder exercer a pressão que quisesse sobre o cidadão, no sentido de coagir o cidadão a fazer o que ele quer, através dos tribunais, ou através das penhoras, ou das sentenças de prisão, ou até da própria polícia. Portanto, o cidadão nunca teve a hipótese de pelo menos estar ao mesmo nível do Estado, em termos de ter também a sua própria arma para se defender da opressão do Estado, em casos em que existe essa opressão, obviamente. E agora com o Bitcoin já tem, porque agora pelo menos há algumas coisas que o Estado já não pode fazer, que é confiscar a propriedade ou penhorar a propriedade e por exemplo, obrigar a pessoa a pagar impostos, por exemplo, ou pagar multas. Imagina que a pessoa recebe uma multa a qual é injusta e não tem razão de existir. Obviamente nunca se ganha nada contra o Estado, porque o Estado vai sempre ganhar, seja onde for, em tribunal ou por outras vias. E portanto, eu já passei por isso. Portanto, eu estou a dar este exemplo porque eu já passei por isso. E agora com o Bitcoin acho que veio dar um contrabalanço bastante importante ao cidadão, no sentido de ficar ao mesmo nível do Estado e não abaixo. E aí eu estou de acordo com o Tiago em que o sistema de freios e contrafreios é feito pela Bitcoin. Exatamente. Aí estou totalmente de acordo. Ajuda muito. Ajuda muito, é uma ferramenta muito importante. Ainda assim, monarquias longe, democracias quase longe, a resvalar para o anarquismo completo, porque até agora nenhum tipo de Estado, governo ou raio que vale que o chamam, durante a história toda, a civilização, o imperialismo, olhou para o ser individual de forma séria. E nós somos vidas humanas e neste momento aquilo que eu vejo que consegue ser disruptivo é a matemática, e a Bitcoin é uma forma de matemática. Portanto, por outras palavras, eu acho que a Bitcoin veio dar muito mais do que dinheiro, muito mais do que investimento, muito mais do que retorno financeiro de qualquer tipo, veio dar uma coisa muito importante às pessoas, que foi a soberania. Sobre elas próprias, que nunca tiveste. A soberania individual, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, nunca tiveste soberania. A Bitcoin vem devolver-te aquilo que nunca foi teu e que é teu por natureza. Exatamente. Aliás, há um ramo. Ou melhor, é a possibilidade de te devolver aquilo que nunca foi teu e que é teu por natureza. Quem estuda Direito, e eu não estudei Direito, mas vivo com uma pessoa que estudou Direito, portanto conheço algumas coisas, portanto ouço falar nesse assunto, sabe que existe um ramo, digamos, de investigação ou de estudos no Direito, que é o Direito Natural. E essa parte diz muito sobre isso, ok? Os direitos humanos, os direitos individuais das pessoas e aquilo que faz a pessoa ser a pessoa e por aí fora. Portanto, isso é muito importante. Eu acho que a Bitcoin tem um papel muito importante nesse sentido, trazer novamente para o palco, não é? O palco da sociedade, digamos assim. O palco da sociedade, é isso que eu estou a dizer.
trazer para o palco da sociedade precisamente esses direitos que estavam esquecidos há muito tempo. Eu acho que as pessoas esqueceram-se, já têm a imagem do Estado tão bem definida na cabeça desde que nascem e desde que a sociedade os educa para serem assim, esquecem-se que também têm direitos muito importantes individualmente e muitas vezes esquecem-se disso. E acho que a Bitcoin vai ajudar a renascer um bocadinho esses direitos na cabeça das pessoas. E tudo isso está assente nas E depois há um grandes problema, questões da humanidade, da filosofia e da arte. Exato. Da arte e da exato. filosofia. São as grandes questões da arte e da filosofia. O que Mas é que eu depois sou, há uma outra coisa que a maioria das pessoas esquece. A maioria das pessoas esquece que é muito bonito dizer que vivemos em democracia, mas é quando se a democracia funcionasse como tal, tudo bem. A gente até aceitava as regras e aquilo que está definido à partida quando entramos na sociedade, que a democracia é. Mas no fundo, se nós olharmos para Portugal, por exemplo, isto é uma democracia fantochada. Isto não é democracia nenhuma. Okay? É verdade. Porque existe uma Constituição que deve ser respeitada como a lei suprema do país e, no entanto, quando foram os lockdowns devido à pandemia, saltaram por cima da Constituição e retiraram os direitos civis todos às pessoas e ninguém se queixou. Ninguém se queixou porque acham que é normal. É normal isso acontecer. O melhor é que as pessoas compactuaram com isso. Exato, e muitas concordaram com isso. Só pelo facto do medo. Portanto, exato, isso é outra história, que é incutir o medo primeiro antes de incutir as regras. Mas o medo é a maior barreira do ser humano. Mas, por outro lado, eu tenho que concordar com o Tiago quando diz que a democracia é um processo e, para já, na minha opinião, isto já é uma opinião mais pessoal, de acordo com várias teorias, é aquilo que melhor temos neste momento nos países em ambiente mais democrático do que uma monarquia ou outras situações, porque a monarquia e tudo mais assentam-se muito numa política económica e não existe uma política económica. A Bitcoin vem-nos tentar devolver, ou é uma possibilidade de devolução daquilo que é a nossa natureza, soberania sobre nós próprios. Portanto, desse ponto de vista, alguma democracia traz alguns ideais que não são só financeiros. E nas mulheres, isso é muito reflexivo, é refletido. Eu prefiro ser mulher hoje que ser mulher há 50 anos ou há 30. Perfeito. Legal. Não sei o que é que o Tiago... Não sei se já falámos nisto com o Tiago sobre as democracias assim um bocado mascaradas ou não. Não sei se ele tem alguma opinião. Não sei se queres comentar essa ideia, Tiago. Que há democracias que se dizem democracias, mas depois no fundo, como este exemplo que eu dei há pouco aqui em Portugal, que durante a pandemia usaram como é que se chama? O estado de emergência, saltando por cima da Constituição e todos os direitos civis que as pessoas têm, e obviamente depois não é, quando alguém conseguiu pôr aquilo em tribunal, já tinham passado os lockdowns, portanto já tinha sido feito o estrago, já estava feito, e não interessa porque o Estado nunca tem que responder a nada. Não, realmente houveram realmente muitos abusos, acho que pouquíssimos governos conseguiram lidar com a situação minimamente, né, de forma racional e coerente mesmo. Eu concordo, assim, houveram muitos abusos, né? Mas eu acho que aí a gente tem que, de novo, trazer talvez a diferença entre governo e democracia, né? Democracia não é governo. Governo é o que está acontecendo naquele momento, e democracia é isso que eu estava começando, é o processo democrático, é diferente. E quando um governo está dentro de um ambiente democrático, menos chance de abuso existe, no meu ponto de vista, né? Existe menos chance de ter alguma atitude desse sentido, mesmo que a gente acompanhou o que aconteceu, né? Aconteceu em vários locais do mundo aí. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Quando tu queres ver se um país é democrático, ele vem no nome do país, que é, por exemplo, República Democrática do Congo. Vê-se logo que é um país de democracia. Estás a ver? Ou não? Estás a ver? Quando é inserido no nome do país, é porque é democrático. Aí não tem isso. Mesmo que não seja, já é. Já é, está se autodeclarando democrático. Espera, mas a China também é a República Democrática da China, não é? Não.
popular. É popular, a China é popular, mas há outro país na Ásia que também tem um nome democrático. Remete à democracia, à população, que a população é que... A China popular, democracia. Sim, popular no sentido de popular, as pessoas... O populismo nunca foi democrático, amigo. Está bem, mas é para mascarar. Para mascarar quem não conhece a etimologia da palavra. É a questão do Exatamente, problema, é a exatamente. falta de educação e batemos no mesmo. Exatamente.